O Brasil acaba de perder o maior poeta de sua geração, Ferreira Goulart. Ela dá um corte aí, porque eu acho que eu estou muito tensa, triste. Eu não falo triste, tensa. Sou professora de literatura brasileira. Je suis mademoiselle Socorro. Defendi uma tese de doutorado em 2011 sobre o poema sujo, que eu subintitulei Poema Sujo, Alarido de Vozes, por perceber que há na poesia de Goulart, especialmente no poema sujo, as vozes do povo brasileiro, as vozes da América Latina. O bom da morte, se a morte tem alguma coisa boa, é que ela não encerra a vida de um poeta, de um grande poeta. Ela não encerra a obra de um grande poeta. O poeta permanece em nós e a sua obra continua viajando aqui entre nós. Recentemente defendi num artigo a ideia de que a poesia de Ferreira Goulart inaugura de fato a modernidade. Ao lado dessa hipótese, que para muitos é controversa, eu digo que a poesia de Ferreira Goulart é triplamente política. Política no sentido de que ela está relacionada às coisas da vida e ela compele os homens, as mulheres, as pessoas a um ato de decisão. Política no sentido de que ela, ainda que negue, ainda que ela seja uma espécie de assombração, de tentativa de desligamento do mundo, como o poeta diz nas linhas: turvo, turvo, a turva mão do sopro contra o muro escuro. Ainda que essa poesia seja pura nebulosidade, que ela não se apresente objetivamente, ela, no dizer de Roland Barthes, ela é sempre uma atitude do poeta, ou de resignação, menos que escuro, menos que mole e duro, menos que fosso e muro, menos que furo, escuro, mas que escuro, de estar fora do mundo político, da vida, das pessoas, da coletividade, ou de um ato confessional, claro como água, como pluma, claro mais que claro, claro, coisa alguma e tudo ou quase, um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas, de um dizer: eu não quero estar neste mundo. Então, nesse sentido também, como diz Barthes, ela é mais política do que se fosse um panfleto. Azul, azul era o gato, azul era o galo, azul o cavalo, azul teu cu. E também é política no sentido que o Jean-Paul Sartre diz: todo artista é um engajado, todo artista possui um ministério no mundo, portanto, todo artista é político, toda obra literária é política. E um sujeito como Ferreira Goulart, um poeta da grandeza de Ferreira Goulart, conectado, não sintonizado, com as coisas do Brasil, com as coisas da América Latina, jamais faria um poema impune. O poema dele é quase um sacrifício, é quase uma exposição de um nu. O poema sujo fez com que o poeta aparecesse límpido, cru, no meio da multidão, entre nós, os brasileiros. Eu fico pensando nos esforços todos que foram feitos, Mário de Andrade, Oswald, para que a modernidade na arte fosse, de fato, colocada como um momento maduro no Brasil. As pernas e cabeças na calçada, que o Oswald tenta imprimir como formas de coloquialidade na linguagem, é um projeto que fracassa. A linguagem só vai ser, de fato, moderna, disruptiva, a partir do poema sujo. Acho que o poema sujo é um momento único na arte brasileira e na arte mundial. Ninguém conseguiu ser tão transgressor quanto Goulart. Deixa eu marcar logo a segunda. O poema de Goulart parece ser uma entidade que vai se aproximando do corpo
do poeta, do corpo profundo. Uma linguagem que também demora a nos tomar. E depois nós não temos mais capacidade de resistir a ela. Eu fico imaginando a sensação do Vinícius de Moraes ao ler, ao ouvir do próprio Goulart, a leitura do poema Sujo. O Vinícius ficou muito impressionado, assim como todos nós ficamos, e trouxe o poema para lançá-lo como uma espécie de abertura de portos que pudesse trazer o Goulart de volta para o Brasil, na ocasião do seu exílio no Chile, em 1976. Continua sendo difícil fazer a linguagem do poema Sujo penetrar nossas cabeças, nossas almas. É sempre impactante, é sempre uma barreira que nós precisamos transpor. Não adianta nós, os estudiosos, passarmos a vida dizendo que a linguagem do poema Sujo é explosiva e que implodiu a própria estrutura da linguagem, enquanto nós não compreendermos que, de fato, a poesia, o poema Sujo, vai destronar as instituições, vai deixá-las em completo desconforto, vai colocar nossos valores morais em desconforto, vai nos sacudir do ponto de vista ético. O poema Sujo é detentor de muita potência, de muita significação. É um poema que ainda tem muito a vir a ser. Mas eu não achei, eu vou dizer isso que eu não achei, tá? Procurava aqui nas 96 páginas do poema Sujo um fragmento que eu acho que é a coroação do desejo do Goulart, que é o desejo final, o desejo de permanecer vivo. Que ele diz, ele teme a hora, a batida da morte em sua porta, mas ele diz uma coisa muito engraçada, de fazer rir e ao mesmo tempo trágica, de fazer chorar. Ele diz o seguinte: não cederei à morte, partirei num grito, ainda que calado, estarei gritando. Eu acho que esses versos não deixam dúvidas quanto ao desejo de permanecer vivo e quanto à presença, à iminência da morte. Acho que não há como pensar mais que o poema Sujo é um poema da cidade, é um poema de reminiscências. Não, o poema Sujo é um grito. O poema Sujo é a certeza de que a morte bate a porta. Mas o poeta é alguém que não se entrega. O poeta possui a linguagem. E essa linguagem é manifesto. É manifesto para enfrentar todas as adversidades. Enfrentar, inclusive, a morte. Eu, como Goulart, quero partir num grito. Ainda que eu esteja calado, que eu esteja calada, resistirei à morte. O meu silêncio é tumulto, tumulto pela vida. Poesia é vida.